Fala pessoal, estamos aqui com o nosso terceiro episódio do Café com a Ponti e o convidado de hoje está mais especial ainda, hein? A gente está aqui com o Matheus Mata, que é CEO da WeHave, fundador também, um especialista aqui em processos comerciais, em treinamento para time de vendas. Então é um prazer enorme, Matheus, estar aqui batendo esse papo contigo. Pô, eu que agradeço a recepção, galera. Você tem que ver a recepção aqui, ó, outro nível, tá? É uma oportunidade tanto daqui a gente falar um pouquinho para quem está do outro lado sobre vendas, Sim. né? E ninguém melhor do que você para falar sobre o tema. Pô, que honra. Então, o que a gente queria abordar aqui um pouquinho hoje, Mata, é como que os ciclos de venda B2B, né, eles podem ser encurtados. Eu acompanho muito teus conteúdos, você sabe disso, foi assim que a gente se conectou. E um ponto que me chama muita atenção é a leveza que você traz os follow-ups. Legal, né? legal. É uma dinâmica muito diferente do que a gente está acostumado a ver no mercado, muito diferente do que a gente vê sobre cursos quanto ao tema, sobre aulas sobre o tema, palestrantes sobre o tema. Eu vejo que o teu conteúdo ele foge muito da curva, tem um ar muito mais bem-humorado e que faz com que a pessoa que está do outro lado conecta, pelo menos fique com pena e responda ali, né? Exatamente. Ela vai responder a gente ou por dó, ou por raiva, ou por querer responder mesmo. Tem esses três caminhos. E aí, Mato, queria começar te perguntando um pouquinho assim, por ser uma abordagem mais descontraída, né? Óbvio que sempre com um tom de voz alinhado da marca e da empresa que está falando, mas por ter essa vertente mais descontraída, como colocar essa vertente descontraída dentro de um processo estruturado de vendas e fazer com que todo mundo tenha o mesmo padrão e que dentro de um time de vendas não tenha abordagens tão distintas? Excelente pergunta, Gui. Ó, pra gente entender, primeiro, em relação à comunicação, é muito importante a gente entender a taxa de passagem. Então, eu falo muito sobre isso. A taxa de passagem, para quem está assistindo a gente, ela é como se fosse a taxa de conversão. Mas por que eu falo taxa de passagem e não falo taxa de conversão? Porque quando a gente fala de taxa de conversão, eu considero que entrou 100 leads e converteram 4, 5. Então tem uma taxa de conversão de 4, 5%. Só que existe uma infinidade de coisas que acontecem no meio dessas etapas. Então, como eu sou muito detalhista e trabalho há 10 anos com a parte de venda, principalmente na venda B2B, e na época que eu comecei, eu ficava muito assim, nossa, caraca, o que eu vou fazer? Como é que vai ser meu dia? Cara, hoje é segunda-feira, o que eu tenho que fazer? E me bate uma certa ansiedade. Então, eu fui buscando muita referência no mercado americano, que é um dos mercados aí que é o maior mercado em relação à parte de vendas que a gente tem no mundo hoje, né? A escola americana de vendas, eu fui buscando muito conteúdo para estudar lá. E lá nos Estados Unidos, eles têm uma questão que eles chamam de prospect, que quando a gente trabalha com spot, igual no caso aqui, a gente está na estrutura da Pontes, eles usam o spotter para fazer a prospecção. Então, esse cara, quando ele não é lead ainda, ele é considerado prospect. Depois ele é considerado lead. Depois ele é considerado o MQL. Depois ele é considerado o SQL. Aí você tem uma variável aí que é o SAL. Aí você tem uma oportunidade e você tem a venda. Então lá nos Estados Unidos eles quebraram isso. Então aí é uma taxa de passagem. Dentro desse estágio existem formas da gente comunicar. E aí essa comunicação, não necessariamente ela precisa ser informal. Né? A cordialidade, a gente não precisa de perder informação, mas ela pode ser mais dinâmica, ela pode ser mais um formato diário. Então o WhatsApp, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente mais utiliza, ele pode ter leveza, ele pode ter humor, ele pode ter um ponto de contato de forma diferente. Hoje a gente vai palestrar aqui no evento da Ponti, por exemplo, vou falar sobre isso, vou trazer exemplos de follow-ups que a gente consegue colocar nessa linha, mas o primeiro momento que eu falo para te responder isso de forma não consigo te responder de forma tão direta, sem dar esse contexto, que na hora que eu entendo a taxa de passagem, eu entendo quais são os pontos de comunicação que eu tenho e como que eu posso usar do humor, como que eu posso usar às vezes do sarcasmo, como que eu posso usar da urgência, do tom mais direto, para que a gente consiga bater essa comunicação. Então, quando eu entendo esses estágios, né, e a taxa de passagem ela pode ser o evento de graduação do seu evento, do seu prospect, do seu lead, do seu cliente. Eu conversei com ele, agora eu descobri que agora eu tenho uma qualificação dele a mais. Exemplo, eu vou trabalhar, sei lá, com escolas. Então, estou trabalhando com escola, eu descobri que essa escola ela tem 400 alunos. E dentro do meu perfil de cliente ideal, a escola que tem acima de 400 alunos é um cliente meu. Eu começo o relacionamento com ela por ligação, por e-mail, por WhatsApp. No WhatsApp eu posso ser mais informal, na ligação eu tenho que ser mais objetivo, eu tenho que treinar minha fala, e no e-mail eu posso ser mais cordial. Então aí a gente vem usando todo esse cenário. Quando eu entendo essa taxa de passagem de uma etapa para outra, o que eu faço para aumentar essa eficiência? Eu começo a criar os hackzinhos e abaixar
e encurtar esse ciclo de vendas. E aí a gente vem fazendo e testando. Aí é realmente teste. Lógico que dá certo em um cenário e um setor pode dar certo em outro, e a gente vem replicando e fazendo essa comunicação um pouco mais humanizada, no formato de um relacionamento como a gente está aqui hoje, um dia tão gostoso, a gente almoçou junto, vai conversando, mantendo esse mesmo relacionamento. E entender que o follow-up, o ciclo de vendas, ele não é para a pessoa te comprar direto. Não necessariamente ele vai te comprar direto. Ele vai ter que dar o próximo passo, seja esse próximo passo te responder, para você bater uma ligação, ou você conseguir uma nova informação para enriquecer a sua negociação. Então a gente vem trazendo essas quebras, sabe? Eu gosto muito disso que você falou, Mata, que a gente não está vendendo diretamente o nosso produto, nosso serviço, mas em cada etapa dessa, em cada jornada, né, que a gente fragmenta aqui de prospect para lead, de lead para MQL, depois para SQL, para oportunidade, para venda, a gente sempre tem que vender alguma coisa para o cara para que a gente possa captar os dados dele, né? E evoluir no nível de relacionamento, né? Se aproximar mais para ele. Então, seja eu vender um conteúdo gratuito, seja eu vender um e-book, seja eu vender dar motivo para ele atender minha ligação, isso é uma venda, né? Exatamente. Né? Então a gente faz várias microvendas para a gente fazer a venda no final. Então acho que esse ponto é muito legal. E o que você falou, acho que é uma dica de ouro para quem está assistindo a gente, que é a gente fragmentar as etapas. Porque quando a gente olha para a taxa de conversão, a gente está olhando início e fim. Exato. Só que tem todo um meio aqui que, às vezes, um pequeno ajuste de uma etapa para outra transforma o seu resultado final. E as pessoas muitas vezes não olham para isso, né? Então, dentro da tua experiência, conversar com muitas empresas, atender muitas empresas, como é que vocês organizam geralmente para conseguir identificar esse gap dentro do processo, né? Você falou aqui de dividir as etapas, uma vez que você dividiu ali cada etapa da jornada do lead, qual que é o primeiro passo que você precisa dar para encontrar essa virada de chave aí no processo comercial? Eu vejo que aí a gente entender muito bem com quem que a gente está comunicando. Exemplo, uma das operações que a gente toca é para o nicho médico. O nicho médico, ele é um nicho que tem, existe um certo glamour e o médico, ele gosta de ser atendido de forma diferente, né? É diferente, às vezes, de eu conversar com um empresário de startup. Cara, o empresário de startup, eu posso mandar mensagem para ele meia-noite, posso mandar um coleta, tudo bem. Então, quando a gente entende os perfis de clientes, e exemplo, no caso de uma empresa que presta serviço mais aberto ou mais nichado, vai depender do cenário, isso facilita a comunicação. E aí, dentro desse perfil de cliente, você vai entender quais são os momentos dentro dessa passagem que você pode usar alguns formatos de comunicação. Então, exemplo, quando a gente está negociando, eu posso usar humor, que eu estou querendo quebrar o gelo e manter ele na negociação. Quando eu estou, talvez, não quando eu estou negociando, né, em si, mas quando eu passei o preço e eu estou fazendo follow-up, eu posso usar humor. Mas quando eu estou negociando as condições de pagamento, eu não posso ser o brincalhão. Eu tenho que ser mais sério. Eu tenho que saber me posicionar. Exemplo, aquela pessoa que você me indicou, eu não tinha fechado com ela ontem. Aí mandei mensagem ali, falei assim, fui lá embaixo, falei, acho que vou contactar para eles registrar o evento. Ela usou uma técnica comigo muito boa, que foi tipo assim, olha, devido ao momento que você me chamou, eu não consigo mexer no orçamento. Eu não tenho como questionar ela. E ela foi firme. Se ela fala brincando ou com tom de voz na ligação comigo não tão firme, teoricamente, eu poderia, como negociador, ganhar em cima dela uma vantagem de negociação. Então tá percebendo como que a gente pega as ferramentas de comunicação que a gente tem e a gente começa a se posicionar? Para vários tipos de vendas você vai ter várias técnicas, mas o que eu vejo para dar um resumo, a gente entender a tonalidade da nossa fala, a mensagem falada e a cadência de fala. A forma como a gente pode usar a cadência, que eu posso negociar, e se eu estou presencial, se eu vou virar para você e vou falar assim, entendi, cara, assim para mim fica inviável. Olha como que eu mudo meu tom de voz. Então isso para uma venda presencial faz diferença. E na escrita, a forma que você vai usar a pontuação, aí eu já acho que tem que usar muito bem da escrita para que você consiga demonstrar aquele sentimento ali, passar aquele tom de voz na mensagem escrita que serve tanto para WhatsApp quanto para e-mail. Então a gente identificando esses perfis de clientes, entendendo quais são os momentos que eu posso brincar, que eu posso ser mais sério, isso vira uma ferramenta de, agora eu consigo virar essa chave e entender e ir encurtando, fazendo essa comunicação de um formato mais natural, mas não perdendo a intencionalidade da negociação. Esse tema é bem interessante, porque é uma linha muito tênue, né? Em você usar do humor para poder descontrair, quebrar um gelo, como você falou, e também do cliente lhe ver como um palhaço, um brincalhão. Exato. Simplesmente que não tem nenhum objetivo por trás, está ali só fazendo graça. E quando você tem um nível de maturidade empresarial, um nível de maturidade comercial, como você já adquiriu ao longo desses anos, esse controle, você mostra que você tem muita autonomia e muita percepção de até onde você pode ir e até onde você não pode. Como para quem está assistindo a gente hoje,
como transmitir isso para quando você tem uma equipe de vendas de 10, 15, 20 pessoas, como treinar essas pessoas para que elas consigam usar esse tipo de gatilho sem passar essa linha tênue e sem passar do ponto? Aí não tem muito mistério, sabe? A gente conversa com, às vezes, a geração mais velha que a gente é mais novo, e a geração mais velha, ela fala de horas bunda, né? E a gente fala de horas de treinamento. Então, por exemplo, fazendo uma comparação, Jordan, quantas vezes o cara era o melhor do mundo? Quantas vezes o cara arremessava? E vendas é treino. Não tem como, você tem que treinar. O que eu dou de sugestão para times extenso é que você pode criar grupos de estudo. E não estudos densos. Pode criar dinâmicas semanais de 20 minutos de simulação. Então, por exemplo, hoje eu e você vamos simular e a galera que está aqui com nós vai assistir. Automaticamente, quando eu e você estamos treinando em 20 minutos, fazendo uma simulação, um roleplay, automaticamente as outras pessoas estão aprendendo. Amanhã vai ser outras 2 pessoas, faz 20 minutos. Então, essa dinâmica de treinamento, ela é importante, mas é a consistência. Não adianta você treinar seu time uma vez por semana, ou uma vez por mês, e querer o resultado da concorrência que está treinando todos os dias. Porque vendas, às vezes, eu adapto uma forma que o Mateusão fez ali, e eu testo uma coisa do meu jeito e começa a dar muito certo. Então, essa dinâmica de treinamento e de simulação, ela ajuda bastante. E controlar muito bem as objeções. Exemplo, quando você entender ali os motivos de perda, os motivos de loss no CRM, é entender e usar. A gente tem ferramentas hoje de IA que faz exatamente essas análises de call, análise de ligação, justamente para a gente tentar voltar e reativar aquela venda. Porque fechado perdido, eu dei um perdido no meu negócio, não quer dizer que eu não posso fazer um follow-up com esse mesmo cliente, esse mesmo lead, em 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Então a gente utiliza muito desse cenário, mas trazendo em resumo, eu colocaria rotinas de treinamentos, tá? De forma mais descontraída, não aquele treinamento de PowerPoint chato, e simulações reais, e criar debate entre o time. Lógico que existe técnicas, existe processo para fazer as simulações. É muito importante ter uma metodologia de venda que as pessoas consigam se ancorar, porque vendas é processo, vendas não é dom, não nasce uma criança amanhã na maternidade e falar essa pessoa é vendedora. Ela realmente treina para aquilo. E a gente vem desenvolvendo e entendendo. Nossa, Gui, eu vi que você perguntou dessa forma. Cara, altera essa palavra e depois que você perguntou, fique em silêncio. Deixa o cliente... como outro reage, né? Exatamente. Quantas vezes a gente trabalha com, às vezes, pessoas que trabalham, por exemplo, com prestação de serviço, passa o valor e fica incomodado e fala assim, meu serviço custa R$5.000, mas por isso. Cara, fala o valor e sente a pessoa. Deixa a pessoa perguntar. Condição de parcelamento, como que é a forma de pagamento. Aí você já consegue medir o nível de interesse da pessoa também e o nível de maturidade para contratar aquele serviço, principalmente quando a gente fala de vendas mais complexas, né? De serviços mais complexos. Mas, Mato, você tocou num ponto que, enfim, só se fala disso no mercado, então a gente não pode deixar de falar aqui em algum momento, que é a IA. Né? A gente vê players aí no mercado dizendo que o SDR morreu, que o BDR morreu, que o vendedor morreu, que agora é tudo IA. Tem gente que sobe em cima da mesa, fala que não tem mais vendedor. Já vi desse tipo. Já viu, né? Como buscar esse equilíbrio de usar IA a favor do seu time, né? Não como substituto, mas como um copiloto, um acelerador de processos. E dentro desse mecanismo de venda que vocês vêm construindo, essa metodologia que vocês vêm trabalhando, onde que a IA tem sido fundamental, tem ajudado vocês a escalarem mais esse processo e ganhar volume? Ótima pergunta, Gui. Agora só se fala de IA, né? E eu gravei um podcast ano passado, inclusive, e a pessoa me perguntou, eu falei, cara, não sei se vai substituir ou não. Mas para responder essa pergunta, eu queria quebrar em 2 ângulos, tá? Eu queria quebrar no ângulo do time de vendas, beleza? E eu queria quebrar um ângulo da gente como empresário. Então, em relação a time de vendas, tá, pessoal? Vocês têm que entender que, de fato, se vocês fizerem só o básico, a IA vai roubar o trabalho de vocês, beleza? Se você acreditar que você pode fazer um trabalho que um chatbot faria, a IA vai substituir você. Não tenha dúvida, beleza? Agora, se você treinar e se você capacitar, e principalmente você olhar para a parte de relacionamento, na parte que mais a gente tem, que a gente pode utilizar, que é a parte da gente viver a nossa vida como ser humano. Se você entender isso e trazer isso para as vendas, aí você não vai ser substituído. Aí a IA vai usar para te catalisar. Então vocês que estão assistindo a gente, que às vezes que não é empresário, ou que é líder de venda, ou que é vendedor, se você não se capacitar, se você não estudar, você vai ficar para trás, tá? Isso é verdade. Não tem como a gente mentir. Lógico que aí existe
níveis de complexidades, beleza? De vendas. Existem vendas e mercados sofisticados. Eu não vou fazer uma compra, às vezes, de um produto e um valor, de um serviço de valor agregado maior, querendo ser atendido por um IA. Então, eu acho que esse é o primeira resposta, o primeiro ângulo para a parte das pessoas, beleza? Se você é vendedor, coloque a IA para te ajudar como aliado. Então, tem várias formas. Ela pode te ajudar a refinar o script, ela pode te ajudar a estudar melhor, ela pode te ajudar a você fazer simulação e tudo mais. Na nossa parte de vendas, a gente tem que entender que vai depender muito do tipo de empresa que a gente quer criar. E aí é uma questão minha, pessoal. Eu não quero criar uma empresa de IA. Você quer criar uma empresa de IA? Não, esse não é o nosso objetivo. É quer usar IA para potencializar o que a gente já faz de melhor. Excelente. Se você é do tipo que está assistindo a gente e quer criar uma empresa de IA, tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas eu acredito que quanto mais automático as coisas estão, mais esse contato e esse tete, ele vai ser importante. Então, se você é vendedor, se você é empresário e você quer olhar para a sua carteira e ter o seu relacionamento feito com o humano, a gente vai ter um time como se fosse vegano e carnívoro, entendeu? Vai ser Cruzeiro e Atlético, vai ser Inter e Grêmio, sacou? Porque um vai levantar a sua bandeira e eu acho que a parte da relação humana ela não vai se perder. Como que a gente tem utilizado isso para nos dar mais agilidade em relação aos nossos negócios, aos nossos processos? A gente tem utilizado para agendamento e vendas de tickets mais baratos dentro do WhatsApp, beleza? Isso já está de uma forma bem avançada. Eu demorei até fazer, porque eu deixei todo mundo fazer na frente e comecei a olhar para isso agora nos últimos 2 meses e a gente vem implementando isso em alguns negócios, onde que a gente faz o agendamento, a gente faz Inside Sales, né? Nossa empresa ajuda outros negócios a parte de Inside Sales, então o objetivo maior é a parte de agendamento. Mas eu também tenho experiência com o público final, B2C, venda, e aí vendas de ticket médio ali, valor agregado mais baixo, a IA já consegue dar vazão. Só que a gente fez uma forma que a gente quebrou isso, depois eu posso até te mostrar amanhã. A gente quebrou em fases esse atendimento, porque o meu objetivo é que ele dê autonomia para o meu vendedor continuar negociando. Só que daqui a pouco eu vou treinar a IA, inclusive, para negociar, saca? Só que aí eu vou pegar essa pessoa e eu não vou, se ela não se desenvolver, vendedor, aí ela vai ser ou promovida dentro da empresa ou ela vai ser promovida para o mercado, vai depender do que ela vai querer. Se ela quiser se desenvolver, nós vamos colocar esse vendedor para cuidar de carteira. Para fazer upsell e cross-sell dentro da Exato, e fazer relacionamento. É o que a gente mais... Por que eu estou aqui hoje em Recife? Por causa de relacionamento. Não vai ter uma IA que vai conseguir vir aqui e almoçar e comer a comida que a gente comeu e tomar o chopp que a gente vai tomar mais tarde. Isso é eu e você. Entendeu? Então aí eu vou colocar o time de vendas para se capacitar e se desenvolver nisso. Então esse é o cenário que a gente vem trabalhando em relação a IA. Primeiro ponto, no WhatsApp, beleza? Não estou testando nada de ligação ainda, vi que tem uma galera testando. Aí eu vejo que sobe um pouco a régua de sofisticação, tá? E aí você precisa de ter um investimento em tecnologia, a gente não quer focar energia nisso agora porque a gente é do contato mais humano e a gente vende produtos de valor agregado maior, são tickets médios mais altos, não faz sentido nesse momento. Se eu talvez trabalhasse com um público B, C, aí faria sentido talvez eu testar algumas coisas. E uma outra coisa que a gente está usando muito é criando agentes de análise. Então, agentes de análise de ligação, de call de venda, de análise também dos nossos dados. Então, a gente tem usado dessa maneira, mas dentro dessa linha eu vou carregar a bandeira que eu sou, por mais que dê dor de cabeça, os closer não preenche CRM, me deixa calvo, me deixa estressado, me deixa pé da vida, eu ainda sou do time das pessoas e eu acredito que dentro dessa leva é o que a gente quer construir, é o que a gente quer criar. Muito legal ouvir isso, Matheus. E eu estava conversando até com um especialista do setor de comunicação de telecom, né? E ele me trouxe um ponto que eu não tinha pensado por esse prisma, mas faz todo sentido. A internet no Brasil, por mais que ela esteja se desenvolvendo, 5G, as velocidades têm melhorado, as conexões têm melhorado, a gente não tem o nível que tem lá fora de velocidade de conexão. Sim. Então, o tempo que o dado demora para chegar na IA e para a IA devolver, por melhor que seja a IA, torna ela ainda um pouco robótica, um pouco de maneira não tão fluida ainda. Né? Então esse é um ponto que, como você falou, tem uma complexidade tecnológica muito grande, não só de desenvolvimento do software, desenvolvimento da tecnologia, mas estrutural a nível Brasil. Exato, que aí vai pegar regional, né? Tem outras complexidades. E aí traz isso para diversos outros âmbitos, né? E de fato a humanização, como você falou, não tem como a IA substituir. Né? Meu avô já é falecido há mais de 10 anos, e ele tinha duas frases que eram muito interessantes falam sobre isso.
Um era que ele dizia assim, o computador é o burro mais ligeiro que eu conheço. Isso continua valendo para IA, Sim. né? O computador ele é mais rápido que todos nós. E ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a gente tem que saber explorar essa vantagem do computador. Sim. Na época dele era computador, né? Aquele computador que tava nascendo quadradão. Aquele brancão que tinha uma capa, né? Custou que era 2 homens pra Internet. carregar. Nossa! E pra limpar aquilo? Jogava... O que você jogava nele lá? Eu jogava Counter-Strike CS, aquele primeira versão. Sim. E eu sou um pouquinho mais pra frente, viu, Mato? Não vou entregar a minha idade, É não, mesmo? eu sou mais pra frente um pouquinho. Mas ele falava muito isso, né? E isso vale até hoje. O computador é o burro mais ligeiro que eu conheço. E ele falava uma outra frase também, que tem muito a ver com o que a gente conversa aqui hoje, que é cobra que não anda não engole sapo. Então você tem que estar nos lugares, você tem que estar conhecendo gente, você tem que estar fazendo network. E esse relacionamento com o time internamente também é muito importante. Não só da porta para fora, mas da porta para dentro, para você dedicar horas para capacitar. Eu brinco com o time lá da Ponti, que no dia que eu não estiver treinando, capacitando eles têm que me demitir, porque o trabalho do CEO é esse, Exato. né? É capacitar seu time, é desenvolver seu time. Então a gente foca muito nisso. A gente faz muito roleplay lá, que você citou aqui de exemplo, né? Que é simulação de vendas, de jornada. E agora com o uso da IA, né, a gente usa muito IA como copiloto dentro do nosso dia a dia, para revisar script, para revisar texto, para melhorar alguma introdução Ganho de ali. eficiência. Ganho de eficiência de uma forma geral. E um grande ponto é, quais rotinas na tua visão, Mato, de tudo que tu convive, olhando principalmente para empresas B2B, como fazer com que essas rotinas sejam cumpridas religiosamente? Que eu tenho que fazer roleplay, mas eu tenho que ouvir ligação, né? Ou treinar um IA para ouvir essas ligações. Eu tenho que melhorar script de abordagem, né? Tenho que testar o que funciona, o que não funciona. E agora eu tenho que treinar a galera também para usar IA. Sim. Porque se eles começarem a usar IA, boa parte desse volume de treinamento e trabalho que eu tenho hoje, a IA pode me ajudar a fazer. Total. Pode ser um copiloto e pode treinar as pessoas. Como criar essa cultura de IA interna como copiloto e como garantir que essas rotinas sejam cumpridas num dia a dia tão atribulado que a gente tem, de tanto... Hoje em dia, né, cada vez as pessoas têm menos tempo, né, pra Sim. tudo. Cara, aí quando a gente fala de rotina, acho que o ponto macro seria rotina. A gente tem que pensar que é o seguinte, a parte de venda, Gui, ela é uma parte muito, muito cruel, sabe? E muito injusta. Por exemplo, o que você construiu hoje, amanhã vai virar o dia e não vale nada do que você fez hoje, porque amanhã você tem que fazer de novo. Se vira o mês, é a mesma coisa. Se vira o trimestre, é a mesma coisa. Se vira o semestre, nós estamos passando agora uma virada de semestre, é a mesma coisa. Se vira o ano, o cronômetro está zerado de novo. Então, existe 2 tipos de time de vendas. Existe o time de vendas que eu fico brincando, que é o do time da Lojas Americanas, e nada contra Lojas Americanas, mas é aquele time mais passivo que vai trabalhar de uma forma te atendendo, você indo até a loja e buscando informações, você tem que correr e ser implorado para ser atendido. E tem um time de vendas que é o time de alta performance. Esse time, ele é como se fosse de um atleta. Cita um atleta de alta performance que você curte aí. De alta performance, tá? Michael Phelps. Michael Phelps. Perfeito. Ótima analogia. Você acha que a vida do Michael Phelps é gostosa? Não, com certeza é muito disciplinada. Você citar Cristiano Ronaldo também, na trazendo futebol. Tem um cara que eu fiquei assustado, que eu gosto de acompanhar bastante esporte, mas é o Max Verstappen da Fórmula 1. Cara, o filho da mãe sai da corrida, ele entra no simulador e passa mais 10 horas no simulador. Ele é o Max Verstappen, ele já tem título, ele já tem um dom, saca? Só que ele vai para a próxima pista, para ele decorar a pista, aquilo ficar automático. A parte do vendedor é a mesma coisa. Então, para a gente falar de rotina, a gente tem que entender que tem que fazer. Não tem como. Não é opcional, né? Não é opcional. Não existe vendedor que não... Se a gente for lá no Exact, se a gente for no G4, se a gente for no RD, qualquer empresa que a gente for hoje, não existe glamour. Não existe... Vendas não é gostoso. Vendas, mas ela é uma coisa. É o único setor e cadeira que vai te proporcionar você realizar os melhores sonhos da sua vida. Certeza. Porque é o que vai te recompensar pela sua meritocracia. Só que tem um preço. Então, a partir desse momento não tem como, tem que fazer. Dentro de rotina, aí a gente vai partir da premissa. Eu vejo que é simulações 2 vezes no mínimo por semana e um treinamento ali de 30 a 40 minutos com todo mundo junto, já um material preparado, tá? Dentro dessa leva, você vai incluir algumas coisas, como por exemplo, número de atividades, de ligações, e aí dentro desse treinamento você pode citar em uma das semanas o tema de IA. Isso é novo para todo mundo. Eu mesmo não utilizo da forma que eu gostaria e que eu preciso,
porque é difícil a gente incluir. Se já é difícil para nós como CEO, como líder, imagina para o time operacional que está atolado e cheio de coisa para realizar. Então a gente tem que entender que esse primeiro momento, esse primeiro contato, ele vai ter que ser feito integrado com o time todo mundo junto. E vai ter que ser incentivado. Aí existem ferramentas para isso. Uma das coisas que eu vi que um dos clientes meu realizou, do ramo até mais tradicional, da parte de engenharia civil, construção, ele bonificou, ele criou uma gincana, pediu para a galera fizesse um estudo sobre o Revenue Ops, poderia usar ChatGPT, IA, e que apresentasse. Quem apresentasse ganhava, se não me engano, era R$500 ou melhor. Então a gente pode usar dessas dinâmicas de meritocracia, de cenários, por exemplo, quem apresentar aqui uma rotina de estudo ou alguma coisa que fez com IA, vai ganhar, sei lá, um cupom do iFood, vai ganhar, sei lá, um jantar no restaurante, uma pizza, para os cachaceiros aí pode ser um cupom do Zé Delivery. Então, são essas premissas que eu vejo que a gente envolveu o time. Mas não com uma pressão porque é novo para todo mundo, mas também não deixando de lado e a corda muito frouxa. Boa. E quando a gente começou a bater nosso papo, né, combinar sobre o evento, combinar sobre esse workshop que a gente está fazendo aqui, esse webinar, esse bate-papo, um ponto que você me falou que ficou marcado na minha cabeça foi que, parece uma coisa óbvia, né, acredito que a maioria aí sabe disso, mas é que o vendedor mais não vende do que vende. Exato. Né? Então você falou que o trabalho do vendedor ele é um trabalho muito árduo. Então acho que é uma palavra que a gente pode trazer assim, para o vendedor que ele precisa ter, além de treinamento, foco, compromisso com as rotinas que você falou, é resiliência, né? Exato. Não pode faltar. Então ele tem que saber ouvir um bocado de não antes de receber um sim, né? Eu fico brincando, inclusive vou falar isso hoje na palestra, que o vendedor ele tem que ter amor ao próximo. Eu ouvi isso em um dia em um dos eventos, eu amei. É tipo assim, cara, Gui, você não quer? Tá tudo bem, cara, tem amor, nem próximo, entendeu? Então a gente tem que ser essa dinâmica. E a resiliência, como que eu quebrei isso, né? Eu vou falar um pouco disso na palestra também, mas eu quebrei essa questão entendendo que qual que é o papel do designer? Produzir uma arte que reflita a mensagem da marca. Perfeito, uma arte gráfica. Qual que é o papel do gestor de tráfego? Otimizar as campanhas para extrair o melhor resultado possível. Beleza. Qual que é o papel do marceneiro? Produzir materiais de marcenaria. Perfeito. O papel do vendedor é fazer follow-up e fazer atividade. E quando você toma um não, você não tem que levar aquele não pro pessoal. Você tem que seguir para a próxima atividade. E não parar. Sacou? E não parar. Porque esse é o ponto. Aí você pode usar IA para te ajudar. Aí tem outros, aí tem várias coisas. Tem técnicas, você pode estudar. Mas está percebendo? O papel do vendedor é realizar essas atividades, é fazer e ter essa consistência. E não entender que aquele não que você está tomando não é para sua pessoa, tá ligado? Ele não é para sua pessoa, ele é para sua cadeira. E tá tudo bem ele ser para sua cadeira, porque se não fosse você, ele ia dar um não para outra pessoa. Não é pessoal, não é comigo que ele tá me dando um não. E existe forma de você tomar não, você pode ser chato e insuportável, ou você pode ser inteligente e treinar seu time para que você tenha capacidade. Acho que esse é o mindset principal do vendedor, né? Ele precisa saber ouvir o não e não trazer aquilo para o coração, né? Exato. Trazer aquilo como parte do trabalho dele para que ele consiga converter o máximo possível, fechar o máximo de vendas sem perder ali. Eu brinco que o vendedor tem que ser colocado num brete, né? Ele não pode simplesmente sair andando por onde ele quer, mas ele tem uma certa liberdade ali para poder, dentro do processo, dentro da ferramenta, ele ter a sua autonomia. Então, esse equilíbrio a gente tem que buscar quando a gente monta os nossos times de venda, dar autonomia para eles, mas deixar claro que a gente tem um processo, a gente tem um script bem feito. Agora, eu não podia deixar de fechar essa entrevista aqui, claro. Mata, com tudo que a gente conversou, e eu acredito que agregou muito valor aí para quem está do outro lado, mas eu queria entender a fundo aqui, levar para nossa audiência também, por que os CRMs não deviam ter etapa de no-show. Essa é muito boa, cara. É porque, tipo assim, no-show ele não é uma etapa, né? Não é uma etapa, no-show não é uma etapa. Você não tem um processo de venda assim, no-show, não existe. O no-show, né, quando você não tem uma reunião de venda, ele está entre uma etapa de reunião agendada e reunião realizada. Então ele é um evento, ele não é uma etapa. Então, se não teve show, se não teve call de venda, ele vai ficar na etapa do funil de etapa de agendada. Se eu crio uma etapa de no-show, eu posso sujar minha taxa de passagem. E aí eu posso tirar uma análise mais enviesada, não tão limpa daquela decisão que eu posso tomar. E aí foi uma brincadeira que a gente começou a levantar essa bandeira, porque todo mundo coloca lá etapa no-show, porque eles confundem etapa com atividade, com cenários. Então, por exemplo, dentro da etapa 3,
quem parou ali, teoricamente, deu no-show. Então, essa etapa de SE agendada, essa é a no-show, porque não tem que ficar ninguém ali, por causa dessa nomenclatura que tá essa diferença. Boa, muito legal. E eu acho que isso conecta muito com o que a gente falou lá no início, né? Quando você começa a ter uma clareza das etapas, da taxa de conversão por etapa e não só da taxa com funil como um todo, isso conecta 100%, né? Então, a partir do momento que eu crio lá no meu CRM, na minha ferramenta de controle, uma etapa de no-show, eu deixo de entender ali quantas reuniões eu agendei versus quantas reuniões eu realizei e passo a ter uma etapa que não está me dizendo nada, não está me trazendo dado nenhum. Exato. E acaba contaminando todas essas taxas de passagem que a gente viu. E sujando a sua vista para tomada de decisão. Então a gente tem que ter clareza, então a gente tem que ter as coisas mais visual e organizadas para que a gente consiga tomar as melhores decisões. Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O conteúdo de hoje foi muito rico sobre vendas, é um tema que eu particularmente adoro. Estamos aqui com um dos maiores especialistas no tema, então é um prazer enorme. Queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço o convite, cara. A Mata por ter vindo até Recife, né? O Nordeste bastante longe da residência dele. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pelo papo. E aí, um momento para você fazer o seu jabá, né? Que as pessoas contratam o Matheus Mata, a empresa do Matheus Mata, o WeHave, onde que eles buscam saber mais informação e consumir mais do conteúdo de vocês. Interessante. Pode me procurar no meu Instagram, o Matheus com H, Mata com 2 T's. Pode me mandar um alô lá. Se você tem contato do Gui direto, pode mandar um WhatsApp, que ele tem meu WhatsApp pessoal. Esse é o principal canal. A gente está lançando todo no LinkedIn também com o Matheus Mata. A gente vai para o YouTube agora. A minha empresa, a WeHave, ela é uma empresa de educação, beleza? E serviço. A gente oferece headhunter, a gente oferece etapa de infraestrutura, a gente tem consultorias pontuais, temos para alguns negócios, a gente tem terceirização comercial também. E nós temos agora um braço de tecnologia com alguns parceiros que a gente tem, onde que a gente vem implementando tudo isso para fazer com que a parte de Inside Sales ela seja cada vez mais rica e mais eficiente. Então, se você tem Inside Sales hoje, convido a me seguir nas minhas redes. Eu sou host também do podcast Conversão, sou mineiro, sou cruzeirense e gosto de uma boa conversa, de uma boa companhia. Então, se você quiser fazer negócio, trocar ideia sobre boas coisas e tomar uma, também estamos à disposição, ver um bom jogo de futebol, é isso daí. Então, o Matheus Mata, precisar de alguma ajuda em relação a time comercial, treinamento, qualquer coisa, toma as ordens. Obrigado pelo convite e conta sempre comigo. A gente que agradece. Pessoal, obrigado. Esse foi o nosso terceiro episódio aqui do Café com a Ponti. A gente vai deixar aqui na descrição o link do Instagram do Matheus e também as informações da Ponti para vocês saberem mais sobre o nosso negócio, sobre o que a gente vem promovendo aí no mercado B2B. Um abraço.